É o preâmbulo da vida. Nós estamos numa fase, uma fase muito precária mesmo, porque muitas obras que são feitas por muitos governantes, ou seja, as obras que são orientadas em muitos governantes, em algumas empresas que são irresponsáveis relativamente à componente de construção. No final de tudo, tem havido a ausência de fiscalização. Tem havido a ausência de fiscalização e, em contrapartida, as consequências têm sido desastrosas. As consequências têm sido desastrosas e, como se não bastasse, a família angolana torna assolada com essas astúcias. O caro governante deve entender algo muito importante. Se tens o cargo administrativo, é uma função temporária. É uma função em que o mandato a terminar colocarão outra pessoa. Desta feita, não adianta criar empecilho na vida do pacato cidadão e, a posterior, termos vários dilemas, vários conflitos e vários problemas que, em contrapartida, a população acaba por sofrer e sofrer. É tempo de reenquadrar o que é lógico para fazer. Se és administrador e se és governador, deram-te uma obra para ser dirigida, haja responsabilidade. Usem material de qualidade, não usem material que coloca perigosidade para o utente. Não usem isso. Haja maior responsabilidade, porque nós estamos a vir a componente que Luanda, Benguela, das enxurradas. Muitas coisas são preveníveis. E eu, felizmente, eu conheço Benguela e conheço realmente essa localidade onde houve esta calamidade, essa catástrofe, se assim podemos considerar, e haviam indícios, mas quando os sinais são ignorados, o que depois acaba por sofrer é a população. Porque as pessoas estão solidárias em darem materiais e não materiais, mas evitemos o oportunismo mesmo. Os que estiverem a fazer a distribuição destes meios, sejam sérios. E depois, o que deve ser feito, aproveitariam uma requalificação. O governo, se fosse mais sério, devia aproveitar a requalificação. A requalificação era realmente as casas foram desabadas e requalificar um trator e requalificar e muito antes fazer o levantamento do como, pronto, quantos quartos, se calhar, um cidadão tinha, não tinha, mas também é nesta fase que existe aproveitamento. Por vezes alguém só tinha um quarto e neste quarto é onde partilhava a cozinha, enfim, depois poderá falar que tinha X quartos, não X quartos, então seria fazer um cadastramento sério com base o que com base o espaço geográfico de cada um,
o espaço geográfico de cada um, catalogar e por sua vez colocar uma obra de construção dirigida, e o governo poderia assumir, porque o Estado é o homem do bem, e se é homem do bem, não vai adiantar alguém colocar numa chapas, não, aí ali aproveita-se fazer já uma construção dirigida. E um dos exemplos que nós temos é a Vila da Moshima. A Vila da Moshima, em 2021, 2022, tinham casas de chapas e algumas casas, sim, com qualidade, mas houve uma requalificação. Tinham de destruir toda a vila e fizeram uma requalificação, construíram outra vila. E é possível. Como já existe este problema que Benguela está a viver, seria a oportunidade de haver uma construção dirigida. Uma construção dirigida a permitir que, quando o cidadão ter acesso à sua habitação, tenha qualidade. Então o tempo é oportuno, porque não devemos só entender que as pessoas precisam de comida, mas devemos saber que a prioridade é o abrigo, ter um abrigo, e por sua vez surgirem as outras coisas. O abrigo é prioridade, porque nos lares de acolhimento onde estão, existe desajuste, a pessoa não fica lá bem, não fica bem, a sua privacidade não será exercida na íntegra como tal, porque existem restrições. O momento é oportuno, nós estamos em período chuvoso, as chuvas na reta final, mas atendendo os estragos de Benguela, é chamada de atenção para o governo catalogar. E algo engraçado, existem muitas províncias que têm ravinas. Dou exemplo, no Bié tem ravinas, existem ravinas, e a ação para o efeito não temos visto. São várias localidades que têm ravina. Luanda também existem muitas ravinas. Agora, a pergunta que não se cala: quando é que poderão assim agir? Quando é que poderão agir para evitar catástrofe? Porque o que é prevenível, o momento é oportuno. Foi o caso também visto na cidade do Huambo, concretamente no bairro Calomanda, e também ali ravina e algumas construções a correrem risco. Então o momento é esse. Se recebem verbas do PIM, conforme muito falam do PIM, ao invés de erguerem o que é novo numa perspectiva do que nunca antes tinha, um projeto, então aproveitem tomar as rédeas em solucionar o problema, porque fica deselegante. 2026, o povo a vivenciar este problema, depois não estanca-se na gênese, porque nós estamos a viver a consequência. Mas a causa deve ser estancada. Estancar a causa para que as coisas não venham a agudizar. São aspectos importantes que devemos entender. O momento é esse. E muitas vezes as coisas não acontecem por acontecer. Elas acontecem para despertar quem governa. Despertar
Quem governa? Isto é comum a automobilista. Quando está a conduzir e o pneu estiver careca, conforme as pessoas chamam, o pneu estiver careca, dá indício realmente no asfalto não tem o atrito, não tem como pegar o travão devidamente porque vai escorregar. É um sinal. E se o automobilista ignorar o sinal do pneu que está careca, pode depois surgir um perigo, capotar ou mesmo perecer. Então, quando existem sinais, os sinais não devem ser ignorados. Quando alguém tem dor de cabeça, a dor de cabeça é um sinal que vem permitir o despertar. Porque se assim as pessoas acabam por ignorar, as coisas tornam-se mais perigosas. Chamar de atenção realmente no aspecto em que sempre tenho dito, não aproveite na fase mais frágil da pessoa arranjar oportunidades para risadas, menosprezos. Não faça isso. Estamos numa fase muito sensível. Deem o que é necessário para os que realmente foram assolados. Requalifiquem o Chipiandalo, Calomanga também, acredito eu, Calomanga. Eu conheço Benguela, eu vivi em Benguela num período, eu conheço, e Chipiandalo sobretudo é a parte de entrada e outras áreas. Então haja requalificação, uma requalificação mesmo séria, e esta requalificação não deve ser em visitação de cartões do partido A, partido B, ou do credo religioso ABC. Não. Deve-se dar um tratamento imparcial, porque todos somos cidadãos angolanos, e tenho plena certeza que muitas famílias, ao invés de perderem os seus entes queridos, também perderam os seus arquivos, perderam documentos de empresa, documentos de escolas, documentos de igreja, perderam documentos. E que o governo provincial de Benguela crie mecanismos para o resgate dos mesmos documentos passados em segunda via, porque eu tenho plena certeza, muitas famílias perderam documentos, sim. Os entes queridos, os que chegaram de falecer, os que morreram neste problema neste caso. E está-se a falar também, está-se a falar de documentos. Um dos documentos, podemos dizer, o bilhete de identidade. Muitos perderam bilhete de identidade, porque é do bilhete de identidade que se tratam outros documentos. Então é importante não ignorarmos, é importante valorizarmos o ser humano enquanto é o momento, e não devemos permitir que nesta fase buscar likes para seguidores, não brinque com rostos dos seres humanos. Se por acaso estás a ajudar a dar comida, não filme o rosto, pelo menos mostre apenas que estás a dar o prato, mostre o prato que estás a dar a comida, e não mostre o rosto. Não mostre o rosto. E isso é brincar com a sensibilidade, ou seja, a privacidade do ser humano. É brincar. Estão a entregar as oferendas, estão a entregar roupa. Não, os que têm filmado, não filmem o rosto das pessoas. Não filmem. Todo ser humano merece privacidade.
todo ser humano tem direito de privacidade. Estás a entregar, vai entregando, mas não filme o rosto, não filme o rosto, porque as imagens, elas continuarão para todo sempre. As imagens continuarão para todo sempre na internet. Estás a oferecer algo, ofereça, mas não mostre o rosto do cidadão ou da cidadã, porque não é delinquente. Não estão a apresentar quem é delinquente. Delinquente é outra coisa. Vocês estão a apresentar um angolano com volta e meia, ao acordar, as coisas tornaram complicadas na sua vida. Então não filmem. Filmem o que estão a fazer, mas não mostrem os rostos. Mostra o teu rosto realmente do que estás a oferecer, mas não mostre o rosto de quem está a receber, porque assim quebra a privacidade. Não criem dissabores em ações que estão a encontrar como solução para o pacato cidadão. Não mostre o rosto. Não mostre. Não é o facto de teres uma câmera, não importa qual é a qualidade ou aonde, e tu começar a filmar o rosto da pessoa. A pessoa depois está necessitada, só pelo facto de tu filmar vai obrigar ela a falar, e o falar não é na sua sensibilidade ou na sua vontade, porque é alguém que lá dentro sofre pelo facto de perder tudo, mas o bem maior que está a se falar a vida, ela está com a vida. Então não ria do sofrimento do outro, porque tu não conheces o amanhã. Não ria pelo sofrimento do outro. Não ria. Tu não conheces o amanhã. O amanhã a Deus pertence. O amanhã a Deus pertence. Caro internauta, subscreva o canal, partilhe, para que muitas sensibilidades possam ter o contacto deste conteúdo. E também uma venha dou para Lula da Silva, que tem feito muita coisa no Brasil. Lula da Silva tem feito muita coisa no Brasil. Eu tenho acompanhado os atos que tem ido à favela, catalogam os problemas de muitas famílias, prometem resolver e, por sua vez, acabam por resolver os problemas. Isso sim, governar é colocar respostas onde existem problemas. Isso é que é governar. Governar não é criar problemas e não resolvê-lo, mas sim é colocar respostas nas perguntas complexas e trazer à tona a solução. Isso é que é governar. Governar não é magia. Governar é ciência. Governar é responder os anseios. Se ontem passaram a fome, são 4 pessoas que faltaram a fome, dormiram a fome pelo facto de faltar água, quer dizer, quem administra o dia seguinte tem de arranjar formas para ter água para as pessoas não passarem a fome. Meu caro cidadão, meu caro internauta, nesta vida é uma viagem em que a escola é a vida. A vida é uma escola. Essa escola, cada um descortina ela da maneira que achar conveniente descortinar. Caro internauta, estamos juntos.